Começa agora o Tribo Urbana, com dicas, informações, cultura e muita música. Tribo Urbana. Tribo Urbana. Apresentação Fernanda Palhares e Leandro Gaia. Tribo Urbana. Olá, você que nos acompanha, muito bom dia, salve, salve galera, está no ar o programa Tribo Urbana pelas próximas 2 horas ao vivo pela Rádio Web Conectados, esta que é sem dúvida alguma a maior rádio web do Brasil, quiçá do mundo. Hoje é quinta-feira, dia 14 de setembro de 2017, a temperatura na capital paulista gira em torno dos 26 graus e a previsão para as próximas horas é de tempo ensolarado com máxima de 33 graus. Peço licença para adentrar o seu aplicativo, o seu web browser. Eu sou o Leandro Gaia, estou sempre na companhia dessa pessoa que é uma mistura de puro talento, pura alegria, pura simpatia. Fernanda Palhares, muito bom dia. Muito bom dia, Leandro Gaia, muito bom dia, Tribo Urbana. Que dia lindo, hein, Leandro? Eu vim andando pelas ruas aqui do Ipiranga e agradecendo a Deus, né? Porque que dia maravilhoso. As alamedas do Ipiranga. Maravilhoso esse lugar. Você gostou dessa virada de tempo, Fê? Adorei, Leandro. Eu só acho que está um pouco seco o tempo. Não, tá um pouquinho, mas não vamos reclamar porque senão vem chuva, né, Leandro? Não vamos reclamar porque senão vem chuva e eu prefiro o dia como está, viu? Eu sou obrigada a confessar que tá muito bom. Até mais fácil para levantar da cama, deixar os cobertores lá de lado. É bem mais fácil, muito né, mais fácil, Leandro. E os bichinhos gostam também? Gostam, né? Opa. Eles ficam mais alegres? Tudo fica melhor, né? Fica melhor, tudo né? fica melhor, o happy hour no final do dia, né? Fê, eu gostaria que você passasse uma novidade, que é a Expo Music, que a gente vai participar. Eu queria que você falasse os nossos convidados, porque eu acho que agora a gente já pode falar datas e convidados, não agora pode? A gente já pode. Vai Quem começar no dia de 4 a 8. Vai começar o maior encontro da música da América Latina. E você não pode ficar de fora, tá? Nós estaremos lá no dia 6 e no dia 7, Leandro. Moleque! Vai ser bonito, vai ser dia bonito. Dia 6 nós estaremos lá das 19 às 21 e nós teremos como convidado o Alma Livre, tá? Aí sim. Opa! Eles estão estourando, hein, Fê? Eles estão estourando. Com Eles vão cantar a Paciência, uma versão que eles fizeram da música do Lenine. Vão estar lá ao vivo com a gente. E você é nosso convidado, né? Nossa tribo, Eu posso ir também? Você é obrigado aí, Leandro Gaia. Vai ter diversas atrações em todos os stands, vai ter show, vai ter artistas de todos os tipos, vai ter sorteios de instrumentos e muita diversão, Leandro. E nós estaremos lá interagindo com todo mundo, Lê. Olha só, no sábado nós começaremos nosso programa às 17 horas com nada mais, nada menos do que Irineu Toledo. Grande Irineu Toledo. Que está na Transamérica FM, então, né? Fê, vamos lá. Na quinta-feira a gente está aqui. Quinta-feira nós vamos estamos fazer aqui. o programa aqui. Aí na sexta a gente tá na Expo, que horas? Isso, das 19 às 21. Das 19 às 21 com Alma Livre. Com Alma Livre, ao vivo, fazendo show lá e Legal. tocando, fazendo as músicas deles ao vivo. Aí a gente vai pra casa, dá uma descansadinha e no sábado tem de novo. No sábado nós estamos lá de novo, Leandro Gaia. No isso. sábado nós estamos lá de novo. Legal. E você pode comprar o seu ingresso no site da expomusic.com.br. Os ingressos podem ser antecipados porque a feira bomba, né, Leandro? Bomba, então, é a assim, maior da América Latina, né? Você não pode correr o risco de ficar de fora, né? Então corre lá no expomusic.com.br e garanta seu ingresso, porque vai ser um evento incrível. Preço tem aí? Não tem o preço aqui não, Lá Leandro. no site com certeza tem. Não, no site com certeza vai ter. Leandro, Como tá é que é? todo mundo convidado para ir lá no estúdio da Rádio Conectados. Legal. Nos ver, pedir um autógrafo, tirar quem sabe. fotos. Legal. Eu tô me sentindo, Leandro. Eu tô ansioso, Fê. Eu estou me ansioso. sentindo. Já pensou, Leandro? É a primeira oportunidade que nós vamos ter. Gira em torno a visitação nessa feira de 40 mil pessoas dia, Leandro. Pesado, hein? E a gente vai estar. Olha a responsabilidade. Adorei. É isso aí, Fê? É isso aí. Você pode passar, por favor, o site de novo, pra quem quiser correr atrás? expomusic.com.br. Facinho, não tem como esquecer. É só lembrar. Expo Music, o nome do evento.com.br. A maior feira de música da América Latina. Aí sim. Vamos perguntar se Curitiba vem com nós? Opa! Alô, Fernanda Prevedelo. Você vai... Alô, São Paulo. Estará junto com nós nesta aventura de 3 dias, quem sabe, né, Fê? Opa! 3 dias, né? Corridos.
Talvez, ainda não posso confirmar, mas quem sabe? Ó, Essa surprise. Tá fazendo um jogo duro, Fê. Não, tá fazendo jogo duro, né? E Eu me faço de difícil. pois é, Fê. Pois é, né? Muito feio isso. Fernandas, Bom dia, viu, Fê? Bom dia. Fernandas, eu esqueci das redes sociais, eu É isso gostaria que eu de ia passar, perdão. Caso queira também conversar com a Fernanda Prevedelo, hoje ela vai falar sobre Analfabetismo funcional. Muito bom. Luana tá aí já, querida. A Luana não chegou ainda. Olha só, www.radioconectados.com.br, tem a barrinha do chat lá, é muito simples de entrar em contato aqui com o programa Tribo Urbana. No Facebook, é facebook.com/radiowebconectados, também tem lá o Messenger super simples. No Instagram, Fernandas, é o @Rádio Web Conectados, você acompanha o dia a dia desta rádio tão querida. Por que você está indo, Fernandas? No plural. No Twitter é o @Conectados Rádio. WhatsApp, Fê, qual que é? Pô, é muito simples, é 5511-98767-9549, Leandro. Gente, manda coraçãozinho lá, fala que vocês vão estar com a gente na Expo Music, fala que vocês estão ouvindo a nossa programação, pede música, fala com a gente, por favor, eu nunca pedi nada. Mentira, já pedi várias coisas. Não, Já. mas tudo bem, Leandro, o pessoal tem memória curta. E o telefone, Fê? O fixo é 5511-2063-6072. É só ligar e falar com o Gustavo lá na recepção. Mandar recadinho pra gente. Falar que a gente tá mandando muito bem. Mandar elogios. Ô, Fê, o aplicativo da rádio passou por uma mudança, né? Tá todo reformulado, lindão. Como é que faz pra baixar Se ele? você tiver o Android, é só você entrar lá, colocar lá Conectados FunSci e você já vai automaticamente pedir atualização do seu aplicativo, tá? Pra Apple ainda não tem, né? Então você entra na loja lá, se você for baixar pela primeira vez, você coloca lá Rádio Conectados FunSci, pronto, tá lá o aplicativo disponível. Mas essa versão nova é só pro Android, tá? Quem Atualizado. tem iPhone espera. Espera um pouquinho, né? Pela primeira vez, hein? Pela primeira vez o iPhone se deu mal. Ô, Fê, você viu ô, Fê Prevedelo, você viu o lançamento do iPhone 8? Lógico, 8 e 10, né? Porque os dois foram no mesmo dia. Ah, é, Fê? Conte-nos as novidades. O iPhone 8, ele traz, né, um upgrade de informações e recursos, mas o iPhone 10, que na verdade é escrito iPhone X, ele tem recursos de reconhecimento facial para poder destravar o celular. Ele tem uma completa... como é que eu posso dizer? Aproveitamento da tela, ou seja, não tem aquele botão, ele vai direto, a tela é completa. E sem falar em recursos de fotografia, que a Apple ela tem um apreço muito grande com relação à qualidade de imagem. Então, para tratamento de fotos automáticas, as suas selfies elas vão ficar cada vez mais lindas. E sem falar também de outros recursos mais técnicos, né? A Apple ela nunca havia feito esse tipo de detalhamento antes, como por exemplo, espaçamento de memória RAM e tal, e desse lançamento ela resolveu ser um pouco mais detalhista com relação a essas informações mais técnicas. Ô, Fê, mas assim, na sua opinião, teve grandes evoluções desde o último lançamento ou foi mais ou menos assim? Como é que é? Olha, desde o último lançamento teve algumas melhorias, mas num todo, com relação ao mercado, a Samsung ela já havia mostrado alguns recursos semelhantes, então não é tão inovador assim não. Legal. Eu fugi um pouco do tema, né? Mas deixa eu só ainda comentando sobre isso. Não sei se vocês viram ontem, tava no Facebook, na minha timeline apareceu e eu não pude deixar de dar risada, né? Há uma cliente reclamando muito que ela comprou um iPhone, ela pediu acho que o 8 ou o 7, não, foi o 7, tá? E aí, naqueles sites da China, tá? E o preço disse que tava assim bombástico, tá? Uma coisa assim fantástica. Aí, disse que chegou muito rápido, né? E ela falou, pô, isso é um ponto positivo. E quando ela abriu a caixa, tinha um 3 e um 4. Um iPhone 3 e um 4 e uma carta da empresa de fusão das duas empresas. Nossa. Meu Deus. Mas você sabe que teve uma vez que eu vi uma moça nos Estados Unidos vendendo um celular, acho que por $10, e ela fez o anúncio, né, da imagem do celular. E quando a compradora comprou, ela recebeu a foto do celular. Então o anúncio não era do celular, o anúncio era da foto do celular. Isso deu um bafafá, foi no júri. Assim, é muita cara de pau, né? Não. São muito cara de pau. Não, é demais, você imagina, quer dizer, ele fez a fusão, né? O 4 e o 3. Gente, vamos falar sobre o trema. O trema tá difícil. Cadê hein? a Luana Curti que não chega? Não, tá difícil. Preciso de um treinamento aqui, meu Deus do céu. Fernanda Prevedelo, por favor, qual é o tema de hoje?
analfabetismo digital. O que é isto? E analfabetismo, assim, num todo, né? Como a gente tava colocando aqui. Mas como é que... Agora até eu esqueci que direito... Não era o funcional que você tinha falado? Funcional, isso. Porque o funcional é aquele analfabeto que... É aquela pessoa que supostamente ela sabe ler, escrever e tal, mas ela não compreende os textos, né? Ela, enfim... Lê um livro inteiro e não entende, né? Que não entende nada, não entende... não consegue ler, né? O funcional, ele lê, mas ele não compreende, né? Isso acaba trazendo o quê? Uma certa limitação de raciocínio, que é algo terrível, porque você acaba virando aquele tipo de pessoa que não tem opinião própria e não faz aquele desenvolvimento, né, próprio das ideias. O seu Mercúrio não funciona. Você acaba sendo um papagaio, você só repete aquilo que as pessoas falam e olhe lá, né? Então, apesar da gente estar vivendo nessa era de informação, automaticamente a gente está vivendo na era da preguiça de conhecimento, né? E vamos combinar que hoje em dia conhecimento ele é tudo. Você consegue ter qualquer tipo de informação ao seu alcance de um clique no celular ou no computador. É muito rápido, né, Fê? É muito rápido. É muito fácil. Se você quiser aprender como é que você faz uma caixa de MDF, você vai lá no YouTube, tem um tutorial em inglês, em português, em espanhol, em russo. Feijão. Isso é muito importante, hein? Isso é muito importante. Se eu quiser aprender crochê, eu vou no YouTube. Se eu quiser aprender ponto cruz, eu vou no YouTube, eu vou na Google. Enfim, não tem mais desculpa hoje para você não aprender esse tipo de coisa. Inclusive, aprendizado de coisas mais profundas, né? Como, por exemplo, desenvolvimento de um skate eletrônico, sabe? Crianças de 11 anos na escola já estão começando a desenvolver esse tipo de coisa, né? Essas informações que estão hoje na internet, elas servem para agregar aquilo que está fazendo parte do nosso dia a dia. E se a gente não consome conhecimento diário, a gente acaba virando uma dessas pessoas que fazem textão no Facebook, né? E acaba não levando a nada porque não fazem grande diferença. Gente, tem coisa mais chata do que aqueles textões que você, quando você termina de ler, você fala, e ele quis dizer o quê? Né? Tipo assim... Pois é que tá, mas aí depende muito, viu, Fê? Porque uma coisa é você ler um textão de um jornalista que tem anos de experiência, que tá, por exemplo, um Carlos Boechat da vida, ou um Alexandre Garcia, sabe? É diferente. Sim. Agora, você pega aquela pessoa que faz textão de opinião própria, você não tá colocando ali parâmetros de uma realidade de vários pontos de vista. A sua opinião é sua opinião, é diferente. Não, e às vezes também tem o muro da lamentação, né? A pessoa expõe uma situação pessoal ali com um textão e ela contextualiza e ela fala e ela faz, quando você chega no final você não entendeu absolutamente nada. Vocês não acham que às vezes é muito pra chamar atenção? Não? Vocês não acham? Muito, claro, porque as pessoas elas são sedentas por atenção. O ser humano, ele tem essa necessidade, né? E aí quando eu falo de atenção, eu tô falando de likes, né? Porque a validação social, né, Lê? Validação social acaba... Quer queira ou não, essa semana apareceu uma notícia de uma atriz que ela teve o casting dela recusado por uma emissora porque ela não tinha seguidores suficientes nas mídias sociais. E eu conheci aquela atriz pessoalmente numa das minhas gravações aí que eu fiz, e é uma das pessoas mais simpáticas que eu já conheci no meio artístico, né? Então, e eu achei aquilo um absurdo. Quem é, Fer? A Natália Rodrigues. É uma loira lindíssima. E ela acabou sendo recusada por um papel por causa da quantidade de seguidores que ela tinha no Instagram ser baixa. Só que assim, baixas é um absurdo, porque assim, era 107 mil seguidores. Gente, eu tô na roça, então. Não, acabou nossa vida. Eu li isso ontem e falei, esquece, apaga a luz, fecha a porta, o último que sair, desliga, porque é um absurdo isso. E isso tá levando a gente pra onde, né? Falando agora em influenciadores digitais. Uma universidade da China, ela acabou criando um curso para você ser um influencer, né? Que hoje em dia é chamado de influencer. Eu acho isso ridículo, que nem ser chamado de youtuber. Não, você é gerador de conteúdo, pronto, acabou. Entendeu? E aí o que acontece? Na onda disso, uma faculdade de Fortaleza acabou seguindo a onda. E aí você se pergunta, mas que tipo de disciplina, né, que vai abranger esse tipo de curso? Aí vai ensinar, por exemplo, manutenção estética, como você fazer demonstração de merchandising, ou seja, como é que eu vou aprender a fazer um unboxing. Vou aprender a fazer modelagem de maquiagem para aparecer melhor nos vídeos, aulas de etiqueta para relações públicas, essa coisa e tal. Mas, hoje em dia,
a qualidade da internet e a facilidade que a gente tem com relação a essa velocidade de geração de conteúdo é o quê? É mostrar o seu conteúdo pro seu nicho, né? Então não adianta você querer padronizar. Como, por exemplo, o Whindersson Nunes, ele é o top 10 youtuber do mundo. Ele foi considerado essa semana o mais influente, né? Ele é o mais influente há 2 anos no Brasil. Né? Ele é ótimo. Ele é ótimo. E aí o que acontece? O cara, ele não seguiu nenhum desses parâmetros de qualidade. Ele fazia os vídeos dele sem camisa, no quarto da mãe dele, com o leite de rosa sendo visto ali no fundo, com o armário aberto, aquela maior bagunça. Por quê? Porque as pessoas, ele não começou a engajar com as pessoas prestando atenção no ambiente que ele tava, na qualidade do vídeo. Claro que isso ele foi se preocupando depois, né? Com relação àqueles cortes, então, ele fazendo versões forró de Guns N' Roses. Exatamente, isso que eu ia falar. Mudou. A cara do canal dele mudou depois de um tempo, né, Fê? Mas isso é uma evolução natural, né? Exatamente, uma evolução natural, né? A partir do momento que você se torna profissional, que você vai profissionalizando, as coisas vão ficando mais redondinhas, até por uma questão de tempo, né? Padroniza, fica mais fácil, né? Mas você vê que o approach dele com o público não mudou. O jeito dele falar continua o mesmo. Claro que ele adapta muito dos assuntos dele com merchandising, né? Tipo bolacha, suco. Por exemplo, esses dias ele estava falando da infância do Kisuko. E aí, o que aconteceu? A Kisuko relançou, fez todo um trabalho de marca, relançou os novos sucos e ele fez um merchan do Kisuko. Inclusive, Fê, isso é uma tendência, as marcas usarem os youtubers, né? O Porta dos Fundos tem feito isso, né? Eles têm feito isso. Tem entrado muito merchan na história, nas historietas que eles fazem, eles acabam casando com o merchan, né? Eu acho ótimo. É diferente da TV, que você, por exemplo, tá lá no programa da tarde, você acaba de ouvir um bafafá de uma família e daqui a pouco, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de iogurteira. TechFix. Não, né? Você integra. Nunca vi um usando essa câmera, Fê. Nunca vi um usando. Desculpa, então, você integra o conteúdo pro teu público, né? Eu, por exemplo, sou consumidora. Se eu fosse consumidora de Kisuko, eu super ia me identificar, entendeu? Mas se, por exemplo, fosse no canal Nerd, que nem o canal do Jovem Nerd, que esses dias eles fizeram um merchan da escola Alura, que é uma escola online. Nossa, sensacional. É super meu público, super meu foco, entendeu? Tá vendo? Meninas, depois deste quadro Fê Prevê completamente sem foco, falamos tudo, coisas, né? menos do tema principal, mas isso que é bom, a gente trouxe informação e um pouco de cultura, digamos assim, né, Fernanda? Sabe por quê? Porque esses bate-papos acabam instigando a gente a correr atrás de informação legal. E a gente estudar. Então, pra hoje, antes que você me pergunte, a hashtag é conhecimento é poder. Uau, como Fê, é que é? Conhecimento é poder. Eu concordo em número, gênero e grau. Conhecimento é poder. Gente, um beijo então pra vocês, tá? Beijão, bom final Fê. de semana. Beijos e continua aí ligadinho, hein, Fê? Porque daqui a pouquinho vai começar a nossa entrevista bombástica. Eu vi, tô ligadona, vou ficar aqui, gente. Ele Você já falou que tem medo de fazer aqui. mochilão, né, Fê? Pois é, então você já vai saber de tudo aqui pra perder esse medo, Fê. Pois é, eu não gosto de fazer mochilão, mas eu adoro viajar, então eu acredito que ele vai ter muitas dicas legais pra me passar. Com certeza. E nós vamos entrar naquela coisa ali do saúde e bem-estar, meio que terapia, né, Leandro Gaia? Vamos perder o medo do mochilão. Vamos, terapia em todos os lugares, né, Fê? É isso aí. Beijo, Fê, até semana que vem. Tchau. Fernanda Palhares agora? Eu não podia perder o meu merchan, Claro, né? Eu não podia perder o merchan, afinal de contas eu tenho um canal no YouTube, né? O Saúde e Bem-Estar, que fala sobre terapias holísticas, que é o meu foco também, né, Leandro? A gente vai falar depois sobre a sua página no Face que tá estourando Você lá. viu que delícia? Adorei. 10h23, daqui a pouco estamos de volta na programação da Rádio Web. Conectados. Muito bem, senhoras e senhores, de volta na programação da Rádio Web Conectados. 10h40, Fernanda Palhares, tudo bem com você? Eu tô ótima aqui, tô tricotando aqui. Já tá viajando o mundo, Fê? Opa, você sabe que eu já viajo na maionese, né? Agora então...
Que isso, velho? Vou Não fala. colocar uma mochila no meio da maionese. Hoje o programa Tribo Urbana também está contando com a presença da Luana Curti, né? Ei, hello! Ê. Bom dia! Tudo bem com você, Lu? Tudo maravilha, e com vocês? Vamos fazer o programa, depois a gente entra para o Voz na Lata, é ou não? é? Sim, senhor. Fernanda, vamos passar as nossas redes sociais? Só se for agora, Que né? tal? velho? www.radioconectados.com.br, tem a barrinha do chat. Você que quiser falar com Daniel Thompson, ele que é o mochileiro das maravilhas, já está aqui nos estúdios da Rádio Conectados. No Facebook, facebook.com/RádioWebConectados, também tem um Messenger, é super simples. No Instagram, @RádioWebConectados, você acompanha o dia a dia desta rádio tão querida, tão amada, Fernanda Palhares. Essa Que rádio mais? é uma tchutchuca, né? A tchutchuca é legal, a tchutchuca é legal. No Twitter é o @ConectadosRádio. Você assiste tudo da Conectados e do programa Tribo Urbana por som e imagem através das nossas câmeras? Todo mundo dando um tchauzinho. Eu tô aparecendo na câmera, Lê? Tá. Tem que ver. É, Tá de cantinho, vem, mas tá. Vem mais pra cá, gente. Vem mais pra cá. Ih, eu tô aparecendo, Leandro. Você tá, Fê. Tá tão magra que você pode ficar em qualquer lugar que aparece. Gente, Isso foi um elogio? Isso foi um elogio? um elogio, lógico. Lógico. Se nas câmeras eu tô magra, então é porque a realidade é esta. Ô, Fê, a trilha até disparou. Qual que é o WhatsApp? É 5511-98767-9549. Eu coloquei aqui com umas letras enormes, Leandro, pra não ter que usar o óculos. Letras garrafais. Letras garrafais. E o telefone fixo da rádio é 5511-2063-6072, Leandro. É só ligar, mandar coraçãozinho, mandar beijo, mandar qualquer coisa, gente. Só não manda crítica, tá? Que eu não gosto de hate. Meninas, vamos apresentar nosso querido convidado do dia? Ó, só se Vamos? preparar. Vamos ou não vamos? Vamos! Ah, bom. Ele que é Relações Públicas e Turismólogo, viajou por mais de 50 países e já morou na Espanha, Inglaterra e Nova Zelândia. Ele é o idealizador do projeto Mochileiro das Maravilhas, já deu 2 voltas ao mundo, registrando tudo em foto, textos e vídeos. Blogueiro e videomaker, levou esse conteúdo de viagens para a TV e para a internet, com webséries e programas de turismo, além de palestrar sobre o tema. Daniel Thompson, senhoras e Uau! senhores! Nossa, que cara! Caramba! Incrível! Fiquei beijo agora. Tô emocionado. Não, muito legal. Você sabia que você tinha feito tudo isso? Acho que não. Daniel, ontem eu tava dando uma olhada na sua história, onde você já passou, olhando seu canal no YouTube, e vi que você esteve no Mulheres, você foi na Fatiminha, na Uau! Globo, Assim, amiga, ó. e você esteve no Rony Von, mas hoje você está no Tribo Urbana. Agora sim. Urbana, opa. Isso que eu ia falar, ele já tá preparado pro Agora, tribo. exatamente, a sua história agora tá completa. Daniel, tem tanta coisa pra gente falar, até porque o mundão é tão grande, né, meninas? Mas eu queria saber dessas 2 voltas ao mundo. Fala da primeira, como é que foi? Bom dia, obrigado pelo convite. Nós Tô é que agradecemos. muito feliz de estar aqui, conversar. Eu adoro falar de viagem, adoro falar do mundo e é sempre... Às vezes é difícil acordar bem cedo, mas como 10h30, 11 horas, tá ótimo. Já. Onde você mora? Onde você Eu moro mora? aqui perto de Ipiranga. então Tô pertinho da rádio. Tô pertinho da rádio, então vim tranquilo. Eu sei que você fala, não, eu moro na China. Não. Eu vim aqui visitando alguns países. Tô e cheguei. pertinho, tô Deixa eu te pertinho. perguntar, emendando a pergunta do Leandro pra gente Deslanchar. pra gente deslanchar. Como que começou a história, né? Como, de repente, um belo dia você acordou e falou assim, vou viajar, colocou a mochila nas costas e foi? Como é que foi isso? Então Como vamos lá. começa? A história começa lá atrás, em 2001, mais ou menos. Eu considero essa época porque foi quando eu me formei em Relações Públicas. E aí eu fui pra Europa morar um tempo, estudar espanhol, que eu sempre quis. Tipo intercâmbio. Isso. Fiquei um tempo na Europa e voltei determinado a estudar e trabalhar com turismo. Então fiz a prova me candidatei ao vestibular de lá, pela internet. Voltei, fiz a prova, entrei no Senac, cursei turismo no Senac e aí comecei a trabalhar com turismo. E aí as coisas foram caminhando, eu fui para Nova Zelândia morar um tempo, em 2006. Trabalhei com turismo lá, era camareiro de hotel. Na Nova Zelândia tem canguru mesmo, é aquela palhaçada. Não, de- Fê, é na Austrália. É na Austrália, Austrália. né? De onde que eu Fernanda. tirei? Na Nova Zelândia tem Nossa, bastante... É que é perto, né? Kiwi, né? Aquele parece um pássaro. Me enrosquei é o perto. negócio, me enrosquei. Eu tava kiwi? lembrando. Kiwi é o nome do pássaro que é o símbolo deles. E tem kiwi fruta também. lembro. É. Mas como chama o kiwi fruta?
Kiwi. Tá bom. É porque eles dão o mesmo nome. É o apelido também pro povo. Eles se autodenominam os kiwis, entendeu? Tá. E aí você ficou como camareiro lá na Nova Zelândia. E estudando quanto tempo? inglês. Foram 6 meses mais ou menos que eu fiquei lá. Estudando inglês, porque eu queria aperfeiçoar para poder voltar trabalhando bem com turismo. E aí voltei, trabalhei em operadores de viagem, companhia aérea. E aí como a gente chega na primeira volta ao mundo, que foi em 2008, que eu tinha o sonho de fazer uma viagem de volta ao mundo. Na faculdade de turismo, eu fiz o meu projeto experimental, né, aquele de conclusão, sobre a passagem aérea que te dá direito a dar uma volta ao mundo. Isso é verdade, então. Existe isso. Então, esse Já me interessei. Já me interessei, já mudei até de posição aqui. Como assim? Não, esse bilhete é fantástico. Então eu estudei a fundo, era algo que hoje ainda as pessoas não conhecem bem, mas era muito menos conhecido naquela época, explicando as regras, falando de como funciona, você tem que seguir algumas regras mesmo, né? Não pode... cruzou o oceano, não pode retornar, tem que seguir o mesmo sentido, tem um número de países, tem um tempo, até 1 ano normalmente para você usar o bilhete inteiro. Enfim, eu tinha vontade de dar a volta ao mundo. Ele sai muito mais barato você comprando esse bilhete do que você comprar cada passagem, obviamente. E aí eu falei, eu vou usar essa passagem, eu vou fazer uma viagem de volta ao mundo. Eu vinha guardando dinheiro para fazer. E aí eu montei um projeto. Eu uni o útil ao agradável. Em 2007 a gente teve a eleição das maravilhas do mundo. Não sei se vocês lembram. Lembro. O pessoal votando pela internet. Cristo Redentor ficou em 3º lugar. A Muralha da China foi eleita a primeira. Seriam as maravilhas do mundo moderno? As sete novas maravilhas. Porque as antigas, só as pirâmides. Daniel, você consegue falar? Sim, todas sim. as 7 maravilhas As 7 do antigo? Do antigo. Vamos lá. Tem as pirâmides. Eles já me perguntaram e aí eu vou. Tem o Templo de Artemis, tem o Mausoléu de Helicarnassos, Jardim Suspenso da Babilônia, as pirâmides, Colosso de Rhodes. Peraí, tá faltando? Isso não se faz às 10 horas da manhã. Não, entrevistado. Eu achei que você, tipo assim, foi meio mau caráter. Eu vou dar um Google aqui pra lembrar que agora você me pegou Legal. de surpresa. Então vamos falar das 7 maravilhas modernas. Qual que 7 modernas. Muralha da China, Tá. Petra, cidade de Petra, na Jordânia, Cristo Redentor, Coliseu, na Itália, em Roma, Chichen Itza, pirâmide, o complexo, né, no México, Taj Mahal. Eu só me Quantas eu lembrava falei? do Falta Cristo só e uma. do Taj Mahal. Você falou 6. Falta a Chichen Itza, Coliseu, Taj Mahal, meu Deus, peraí. É o programa ao vivo. Programa ao vivo, daqui a pouco você lembra. Daniel, então eu vou emendar nesta... Peraí. Não. Vai lembrando. Agora é uma questão de Isso, honra. eu queria fazer uma pergunta em cima desse tema que ele vai acabar lembrando. Eu esqueci. Daniel, tem alguma dessas modernas que você foi que você não gostou? Chegou lá e falou assim, Não, esse que eu não Coliseu gostei, aqui, não. mais ou menos. Tem algumas que eu gosto mais, outras que eu gosto menos, e algumas que as pessoas me perguntavam, você substituiria na sua votação? Sim. Tem algumas, por exemplo, a Ilha de Páscoa, é uma que Essa você não tinha os falado. Moais... Não, a Ilha de Páscoa não foi eleita. Tá. Porque a viagem foi pelas 21 candidatas que eu fiz a volta ao mundo. Justamente a ideia era mostrar a Quem importância... ficou de fora e de repente mereceria o título. E a importância de cada uma pro seu país, pra sua cultura, pro seu povo, entendeu? Então, essa era a ideia, a proposta, e mostrar o patrimônio cultural do mundo, a importância das pessoas viajarem, não seguirem só os mesmos lugares, sempre. Então, Você acha que não são só, então, 7 maravilhas? Você acrescentaria não. outras? Muitas outras. É O uma mundo injustiça maravilha. até, né? E quem sou eu, ou quem é qualquer pessoa para julgar se uma ou outra é mais ou menos importante, é gosto, né? Daniel, antes de a gente cair nessas perguntas mais aprofundadas de cada país, eu queria saber, só pra completar a pergunta da Fernanda, você colocou o mochilão nas costas mesmo e partiu? Sim. O primeiro? Sim.
foi embora. Tive 5 meses de planejamento, porque o que acontece? Eu desenvolvi um projeto, que é o projeto do Mochileiro das Maravilhas, e eu fui atrás de patrocinadores, de pessoas para ajudarem, enfim, empresas. Ou seja, ele fez uma coisa que nós não fizemos. Viajamos o mundo. Não viajamos o mundo. Não fomos atrás dos patrocinadores. No final, eu não consegui nenhum patrocinador. Patrocinador é o cara que te dá a grana e toma tantos mil reais para viajar. Mas eu consegui apoiadores que foram importantíssimos, isso vale ressaltar, que me deram, por exemplo, o Unibanco, a IG na época me deu o seguro viagem. Para essa viagem seria super caro e eu não poderia viajar sem. A Náutica me deu equipamento, mochila, agasalho, equipamentos, barraca, coisas para eu levar. A HI Hostel International me ajudou com os hostels, os albergues no mundo. Então, muitos lugares eu consegui ou desconto ou consegui ficar de graça nesses lugares. E o IG Turismo, na época, me chamou para escrever sobre a viagem. Então, semanalmente, eu colocava uma coluna no ar do lugar de onde eu estava, com fotos, contando as experiências. Aí, Daniel, você foi direto para as maravilhas, ou as possíveis maravilhas, ou você deu um rolê no país também? Sim. Em cada país que você foi? Em média, quanto tempo você ficou em cada país? Olha, eu sempre buscava chegar e... Primeiro o dever, depois a diversão, né? Aquela coisa, vai no lugar e conhece e faz o conteúdo, mas... Conhecia o entorno, país, conhecia outras cidades. Sabe por que eu faço essa pergunta também? Porque eu, quando vou viajar, das vezes que eu viajo, eu odeio lugar turístico. Odeio. Eu prefiro pegar um ônibus, pegar um metrô, sacar qual que é o dia a dia da cidade, da pessoa, né? Mas é claro que foi o seu trabalho, era esse. Mas você gosta também de conhecer as culturas, como é que vive, né? Sim. O dia a dia da pessoa. Eu acho que a grande pegada que as pessoas me perguntam, como que é ser mochileiro? O que é ser mochileiro? Ou qual a diferença de um mochileiro para um turista convencional, digamos assim? Né? Eu não gosto de rotular, porque cada um faz do jeito que quer, do jeito que pode e do jeito que acha que é interessante. Mas eu entendo que, sendo mochileiro, isso me dá a liberdade, além de ser mais econômico, e é uma característica minha, de você conhecer mais a fundo a cultura local. Então, eu quero ir além do turista, de visitar a Torre Eiffel. Eu quero ir conhecer os bequinhos de Paris, eu quero ir conhecer os restaurantes, saber, eu gosto muito de perguntar para as pessoas, às vezes eu paro as pessoas na rua, sei lá, tô passando na frente de uma construção, um lugar, eu pergunto pro cara, onde você almoça? Tem um lugar bom para comer aqui? Legal. Pô, e vai no PF dos caras, entendeu? Vai experimentar comida local. E eu acho que isso enriquece muito a viagem. E aí, tem gente que ou não gosta disso, ou que fica com medo, e eu também entendo, porque você também aumenta o seu grau de risco numa viagem fazendo isso. Uma exposição maior, né? Mas você também conhece muito mais. E deixa só uma coisa. Machu Picchu, gente. Eu tô aqui pra falar, mas como que é um dos lugares mais fantásticos do mundo e com certeza estaria na minha lista. Eu fui acompanhando aqui a hora que é muita Voltou. Coisa o Renato Rocha, que é seu amigo pessoal, tá mandando um grande abraço, falando que ele é uma pessoa de muita sorte por ser seu amigo. Além de ser seu fã, ser seu amigo. Manda um beijo, Rochinha. Beijo, Rocha. E meu amigo Rocha. E meu amigo. Como assim, Rocha? Você não mandou um beijo pra Luana? É o homem-pássaro. É fantástico. Então, ele tá mandando um abraço. E uma coisa que eu acho muito... Ele me manda postal dos lugares que ele vai viajar. Ele olha que legal de pessoa. Bacana. Continua aí na escuta e manda mais perguntas. Então, uma coisa que eu vejo muito, eu viajei pouco, né? Mas assim, existe uma coisa de você se sentir inseguro realmente num lugar que você não conhece, né? Numa cidade diferente, você não conhece, você não sabe quais são os perigos que você está se expondo. Então, uma das formas de você se proteger é você ir para um hotel, é você ter guias, é você saber, ali eu posso ir, aqui eu não posso ir. Mas isso tira realmente o brilho da viagem, né? Do local, você acaba não conseguindo se aventurar. No seu caso, você faz na contramão, porque você fica com liberdade, né? Uma total liberdade. Eu acho que assim, o planejamento é muito importante. As pessoas, como ele perguntou, põe a mochila e vai nas costas, põe nas costas a mochila e vai embora. É um pouco disso, e eu gosto sempre de falar, acabou até sendo repetitivo, de planejar, mas deixar as rédeas frouxas. Então, assim, se aparecem oportunidades, você tem que ter essa liberdade de mudar a sua viagem e fazer disso algo mais legal. Então, muitas vezes eu estava seguindo um roteiro e aconteceu alguma coisa que me levou para um outro caminho e rendeu frutos
incríveis, histórias inigualáveis que aconteceram durante as viagens. E às vezes imprevistos mesmo. Então, chegar num lugar, já aconteceu de chegar e o hostel onde eu ia ficar, receber um grupo, aconteceu no Marrocos, por exemplo. Um grupo, o cara chegou pra mim, chegou um grupo agora, não sei de onde, ocupou o hostel e a gente tá tirando as pessoas, não vai poder nem ficar. Eu falei, agora, o que eu faço? Aí eu peguei minha mochila, não ia brigar com o cara. Eu deitei numa praça, num banco, fiquei pensando pra onde eu vou, não conhecia o lugar, tinha um endereço. Aí lembrei uma pessoa que tinha trabalhado, que era, na época que eu trabalhava numa operadora de viagem, um contato no Marrocos, consegui falar. Ela falou, peraí, eu vou resolver agora aqui, me liga daqui a meia hora. Eu ligando de um orelhão, isso foi em 2008. Na época dos orelhões ainda. Liguei no telefone público, né? Daqui a pouco eu liguei de novo, ela... já falei com meu marido aqui, o meu filho não tá essa semana em casa, vem ficar aqui em casa. Foi uma das experiências mais incríveis, porque eu conheci muito mais da cultura, eu tava com um casal de pessoas dos locais, me levaram para lugares legais de conhecer, fui muito mais a fundo. Então, assim, um problema gerou uma baita história. Uma coisa super algo legal, que eu nunca né? vou esquecer. Dormir numa praça no Marrocos? Tá chegando aqui a resposta do Renato, tá? Ele falou que a Luana é casada, tá? Então, respeito. Mas posso, o Gavini deixa eu ter uma amizade com você, Rocha. Ele deixa. E ele fala, Daniel, comente do adaptador mundial que você teve que comprar para usar energia elétrica, por favor. É verdade. Ele me deu de presente esse adaptador. A gente foi na época, eu tive que comprar não adianta a gente querer. O planejamento é isso, a gente tem que pensar em tudo. E aí por isso que eu falo 5 meses para uma viagem que durou 7 meses. 5 de planejamento e mais 7 viajando. Como que eu ia carregar as câmeras, computador e tal? Carregar no sentido de tomada, né? Então, eu tinha que pensar em todas as tomadas do mundo. O que você ia eu fui fazer? em busca do quê? De um adaptador universal que em qualquer lugar do mundo eu consigo. Eu Parecia um jamais pensaria Robocop. nisso, eu jamais pensaria nisso. Eu ia descobrir que eu tinha um problema, gente, Pois lá é, na hora exato. que o meu celular tivesse descarregado. Mas aí, com o tempo, né? Toda vez chegando num hostel, num hotel, em algum lugar pedindo emprestado o adaptador local, acaba se tornando... E às vezes você precisa daquilo de imediato. Eu tinha que mandar material pro Brasil, mandar Sim. foto e tal. Não podia ter o computador descarregado. A câmera, tinha que estar com a câmera no bolso. E aí ele foi comigo e ele acabou me dando de presente esse carregador. Legal, né? Que bacana. Ficou como... Eu tenho, até até hoje? funciona. Opa! aí Hoje, na verdade, sim. eu tenho mais uns 3 ou 4, sabe? Aquela coisa que... Até porque os equipamentos foram Exatamente. aumentando, né? E você vai precisando de mais Exatamente. tomadas. Eu chego à noite, depois de um dia fotografando, filmando nos lugares, e aí eu chego, primeira coisa antes de banho, de qualquer coisa, é achar as tomadas de onde eu tô, eu tenho que conectar tudo pra Carregar poder tudo. estar tranquilo no dia seguinte. Não, com certeza. Daniel, onde você comeu melhor? Olha que pergunta difícil. Em vários lugares eu comi muito bem. Eu posso perguntar onde você comeu pior também. Olha, tem alguns também. Tem alguns, né? Tem, eu já te conto. Olha, o Chile eu comi bem, Bem no Chile? bem, gostei. Uhum. Principalmente a Ilha de Páscoa, acho que também isso faz comi um ceviche na Ilha de Páscoa que eu nunca vou esquecer. Então, espetacular. O que é? O que é um prato? ceviche? O ceviche é um prato frio de frutos do mar. E ele é como vou falar que é uma sopa, né? Ele é um prato com alguns frutos frios. Então tem tanto peixe, salmão, mais salmão, um pouco de lula e tal. Então, como um lugar onde você tem muito ambiente, muito pescado, né? Muito que vive disso, você normalmente tem ceviche no Peru e no Chile, são os melhores do mundo. Então, E o que são aquelas estátuas, né? os moais da Aquelas- Ilha de Páscoa, Aqueles moais. eles são incríveis. Quem fez aquilo, Pois Deus é. do céu? Isso, Quem fez aquilo, a Fernanda? pergunta. essa é a pergunta. Eu fui até lá e ainda não descobri, porque nem eles sabem, né? Teve umas imagens esses dias na internet de pessoas fazendo, eu acho que escavação neles. E eles têm... o corpo continua pra baixo da terra. Confere isso ou não? A maior Existe curiosidade... Existe. O que acontece? Tem uma parte... A Ilha de Páscoa é formada por 3 vulcões que se juntaram. Daniel, Fala. pode deixar essa pra próxima? Eu Posso, preciso fazer um pode. comercialzinho aqui que a gente Vai tá lá. estourando, Fernanda, no prefixo, Opa, pode ser? Então vamos daqui a lá. pouco a gente está de volta na programação da Rádio Web. Conectados. A maior web rádio do Brasil. Levando cultura, entretenimento e informação.
Muito bem, senhoras e senhores, de volta na programação da Rádio Web, conectados com live, através do site, através do aplicativo, através do Facebook e do YouTube. Que mais, Fernanda Palhares? O que nos falta? Aqui, canais de comunicação é o que não falta, né, Leandro Gaia? É só chegar. Hoje o programa Tribo Urbana está orgulhosamente recebendo o Daniel Thompson, ele que é mais conhecido como o Mochileiro das Maravilhas. Correto, Daniel? Corretíssimo. É? Você estava me respondendo da culinária, não era? Exato. Eu falei dos moais da Ilha de Páscoa, então é um grande mistério. Eles escavavam a parte central dos vulcões e carregavam essas estátuas gigantes para diversos pontos da ilha. E isso ninguém sabe como, naquela época, toneladas. E da comida, eu falei desse ceviche especial da Ilha de Páscoa, mas do Chile de maneira geral. Eu comi muito bem na Turquia, eu comi muito bem no Japão, eu comi muito bem no Marrocos. Então, assim, é difícil falar de um lugar que eu comi muito bem. E eu como de tudo. E o que não era bom? Cara, o Egito. Egito? É. Por quê? O que eles comem no Egito? E aí eu tive um café da manhã no Egito que eu nunca vou esquecer, no hostel. Os caras vieram com feijão velho, assim, frio. Tinha uma sopinha, um negócio junto que eu não sei nem explicar. Foi cruel. E na China, uma sobremesa. Eu vi um negócio bonito, parecia um sorvete. Né? Quando eu dei a primeira colherada, tinha uns legumes frios, uma coisa meio... Mas não era uma barata? Não. Você comeu baratinha frita? Cara, eu comi no Camboja alguns grilinhos, bichinhos assim, gostoso, formiguinha, né? Areinha. Gostoso. Crocante. Joga um salzinho, baconzitos, mais ou menos isso, maravilha, cara. Quem já comeu baconzitos? Come qualquer coisa. Quem já comeu baconzitos e fofura, aguenta qualquer coisa. Come qualquer coisa. Gente, a gente tem uma pergunta aqui. Claro. Tem. Do Andrei, mais conhecido como Piuí. Ele primeiro que quer abraço. Abraço, Piuí. Tá chateado que a gente gosta menos do Te amo também, dele, tá né? bom? Do que do Chile. E ele perguntou se o Daniel já fez amizade com algum lugar no país, que toda vez que ele volta para aquele lugar, o dono do bar quer tomar uma cerveja com ele. Nossa, olha, específica isso. É pergunta de bêbado, é isso? Então tá. Te conhecem, né? Tem que ser mais de 1.000 quilômetros da casa, ele falou, de onde você mais mora. De 1.000? Não, eu já fiz amizade com alguns lugares, principalmente quando mora no lugar, né? Na Nova Zelândia, quando eu morei na Espanha, aí meio que você bate cartão no lugar e faz uma amizade. Mas específico assim, dono do bar, acho que não, assim, tão específico não, mas de comida, de tomar café no lugar, sim. Já. Quais lugares que você já foi várias vezes, que é um lugar assim que toda vez que você tem oportunidade você quer voltar? Argentina eu já fui algumas vezes. A Rádio Conectados. A Rádio Conectados do Tribo Urbana. Esse papo rende muito, já falo aqui que eu volto quando vocês quiserem, que tá muito bom. Chile eu já fui algumas vezes. Chile é lindo. O Chile é fantástico. África do Sul eu já fui... Outro lugar lindo. Também mais de uma vez. Assim, eu não tenho problema com figurinha repetida. Eu volto quantas vezes. Porque tem lugares que a gente pega um carinho especial, né? Não sei se acontece isso com você, porque você, na verdade, é a sua profissão agora, né? Se tornou a sua profissão viajar. Profissão chata essa, hein? Fernanda, chata pra caramba, cara. Nossa, eu fico com dó de você. Eu gosto. Tem perguntas ainda ou encerrou aí no... Sim, o Rocha quer saber quais eventos esportivos você assistiu nos países que visitou. Olha, eu já fui, além de ser nas viagens, tava na Olimpíada, na China, já teve evento de basquete que eu assisti, já assisti jogo NBA, futebol americano, gosto de ver um jogo de futebol no lugar onde eu tô, então assisti jogo de rugby também, assisti o futebol australiano quando eu tava na Austrália, muito legal. Então assim, já vi algumas coisas. E eu também fui voluntário em Olimpíada, em Copa do Mundo, na África do Sul, no Rio. Quer dizer, Daniel, você encontra os caminhos para viajar. Para viajar, né? Ele está sempre encontrando uma forma. E voltando à minha gafe, como é que são os cangurus na Austrália? Não posso deixar passar, gente. Como assim? Os cangurus, eles ficam... Tem uma quantidade absurda, mas eles não ficam soltos. E dependendo das estradas onde você pegar, você encontra com o canguru. Eu vi mais em parques, em reservas, mas tem. E aí, eu vou confessar, eu comi carne de canguru uma vez. Puta sacanagem. Isso é uma puta sacanagem. Linguicinha.
Eu comi, E é uma carne saborosa, ela é uma carne mais... É o que dizem. Mais durinha, mais Mas tenra, quando você assim, tava mas- comendo, você não lembrava daquele Aquela filhotinho no coisinha tão bolsa, bonitinha, aquela coisa pulando. bonitinha. Teve esse problema e aí eu depois não quis comer Porque mais. eu acho que rola um lance. Eu não comeria, tá? Mas porque assim- rola, né, aquela coisa sentimental de lembrar da bolsa, do filhotinho, de Sim. toda aquela história. A vaquinha não dá nada, né, Fê? Não, eu lembro. Tanto é que, assim, minha parceira, tá? Não como. Daniel, eu queria fazer uma pergunta agora, mudando um pouquinho o aspecto aqui da conversa, eu queria falar sobre o Brasil versus turismo. O que você acha, qual que é a sua percepção do Brasil em relação ao turismo? Eu vi uma das partes da sua entrevista, acho que no Rony Von, você elogiou muito a Espanha, falou que a Espanha é um país que proporciona um turismo muito intenso, muito legal. O que você acha do Brasil que falta aqui? Eu acho difícil a gente comparar hoje, olhando mais cuidadosamente, é difícil a gente comparar com alguns países da Europa. Então eu vou até comparar mais aqui perto da gente. A situação do turismo no Brasil é triste. Eu vejo triste, principalmente depois da gente ter passado de 2 eventos gigantes que a gente esperava que a coisa melhorasse e a gente só tá vendo catástrofe, né? É muito triste. Antes eu procurava assim ainda defender um pouco, falar, o Brasil é um país maravilhoso, o povo... E é, né? Mas, é. É. Mas eu comecei a falar, gente, não adianta a gente ficar só defendendo porque não funciona. Então a gente tem aí o problema de estrutura, que é gravíssimo, e aí vai desde a estrutura de receber as pessoas, de sinalização. A gente não tem trem para viajar no Brasil. Eu acho absurdo. Trem é o jeito que eu mais gosto de viajar, é de trem. Eu acho absurdo a gente não ter o Brasil inteiro forrado de trilho pra gente viajar. Na realidade, você não tem uma infraestrutura pro povo local e quiçá pra receber gente de fora. Exato. Né? E o que é caro, né? Exato. E preparação das pessoas para receber nos aeroportos, de maneira geral, entendeu? Falando idiomas. Aí a gente tem a violência, que isso afasta, né? E aí, fatalmente, quando eu viajo, as pessoas perguntam, pô, mas o Brasil não é perigoso? E aí rola aquele constrangimento. Né? E aí eu vou falar que não pro cara aí, porque a chance dele conhecer coisas maravilhosas é enorme. Ou eu falo, não é bem assim. E aí o cara passa por um perrengue aqui, e aí porque, eu na verdade, culpado, o perigo realmente existe e é grande, né? E eu cansei de ver europeu, australiano, neozelandês, enfim, norte-americano, canadense, me perguntando, poxa, eu tô indo pra América do Sul, aí você vai pro Brasil? Ah, não, eu vou pro Chile, vou pro Equador, vou pro Peru, acho que eu vou passar na Argentina, mas o Brasil... Não vou no Brasil. Ai, o Brasil... Acho que dessa vez eu não vou, mas por quê? É muito grande, mas a verdade é que eu tô com medo. Mas... E eu falo o quê? Tem eu razão. falo, cara, você tem razão, a gente não tá num bom momento. Aí eu falo, você não defende o seu país, você... Pô, vamos tratar de realidade? É assim que eu tenho lidado com as coisas. E o seu trabalho, na verdade, é dar dicas de locais legais, é dar dicas de onde a pessoa possa aproveitar realmente a sua viagem, né? Sim. E aí o que acontece? Se você fala, né? Porque aqui nós temos coisas maravilhosas realmente, né? O povo é maravilhoso, o povo é acolhedor, aqui é uma delícia, né? A gente tem que defender a nossa camisa, mas a gente tem os problemas de infraestrutura e isso é fato, né? E tem o problema de segurança. Sim. Não tem como negar Belezas isso. naturais. Eu tenho um amigo, eu fiz um amigo em Oman. E ele veio pro Brasil há 2 anos visitar a gente, ele nos recebeu super bem lá quando a gente estava, e aí ele quis vir pro Brasil, a gente convidou, ele também fez um casal de amigos que são nossos amigos em comum em BH, e ele veio, então em São Paulo a gente recebeu ele super bem, em BH esse casal de amigos recebeu super bem, a gente foi ao Rio com ele para mostrar, e aí depois ele queria mais coisa, então eu indiquei para ele ir para Foz do Iguaçu, pela quantidade de dias que ele teve. Ele voltou maravilhado, ele quer voltar com a esposa dele pro Brasil e tal. Mas o meu medo, cada vez que ele falava, eu tô indo pra tal lugar, Você rezava. Exato, Tipo... é isso. E ele voltou falando maravilhas, com fotos incríveis, fez um sobrevoo nas cataratas. Putz, só fala coisas boas do Brasil. Tem coisas muito boas. Tem coisas muito boas. E a gente sabe, tem a chance de acontecer alguma coisa e tem a chance de não acontecer. Enfim, o que é maior do que não é, eu não sei, mas a gente não vive num momento de tranquilidade. Eu não recomendo assim, vai passear no Rio. Eu fiz um tour nas favelas do Rio de Janeiro e fui super bem recebido e tal, mas a gente não sabe. Mas existe o risco, né? E não estou falando especificamente de favelas por conta de... Porque as pessoas criam um estereótipo, um preconceito ali que vai...
Mas não, pode acontecer em qualquer lugar. A gente vê pessoas indo pro Nordeste tendo problemas, pessoas indo pra Amazônia e tendo problemas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pegando esse gancho das comunidades e dos locais mais simples e tal. Por exemplo, você esteve na Índia. E você esteve em outros países também que existe, a gente estava até comentando sobre isso ali fora, sobre as desigualdades sociais, né? Existe nesses locais que tem essa desigualdade o perigo também, como existe aqui? Existe o perigo porque existe a pobreza. Desculpa, gente. Isso acontece. Programa ao vivo. Perdão. Existe sim esse perigo, mas eu acho que também vai de muito como você se porta. E aí, viajar sozinho, eu fico muito atento, eu digo que eu tô sempre ligado em tudo que tá acontecendo e não dá bobeira, né? Ô, Daniel, teve um tem lugares onde, só completando que a punição para quem pratica um crime em alguns lugares, apesar da pobreza, é tão grande que as pessoas respeitam. E elas sabem que o turista lá vai trazer mais gente, vai trazer dinheiro, vai divulgar o país, então elas também respeitam isso. Poxa Então, vida, né? Que coisa maravilhosa isso. Eu queria só completar o que a Fernanda falou, que eu achei muito interessante, é o aspecto recentemente eu vi alguns países que não foram indicados para mulheres viajar. É isso que eu ia fazer. Era a minha pergunta na sequência, Lê. Aqui é sincronicidade. Eu vi uma lista recente de cidades mais perigosas do mundo, e das 50 mais perigosas. O Brasil não tinha nenhuma nas 10 primeiras, mas tinha 20 na lista. Tá. Então eu não sei o que é melhor ou pior. A questão das porque a mulher já, mulheres, a gente no nosso país, a gente já fica vulnerável, né? Eu já li muito vulnerável. a respeito, porque mulheres me procuram para saber por conta de viajar sozinho. É muito difícil para um homem dizer qual é o perigo. Porque não tem uma noção, você não tem uma noção do que a gente passa, né? É diferente, o olhar é diferente, o respeito é diferente, porque, você é maior, você é um homem, então você é mais forte, e aí isso gera um respeito natural. Se quiserem fazer alguma coisa, vão fazer, lógico. Mas existe naturalmente, uma resistência então, maior. Eu acho assim, muito contato, planejamento, contato com pessoas que já foram, conhecer mulheres e respeitar muito as regras locais. Aquela isso coisa é extremamente importante. Da cultura local, se tiver algum problema religioso também, você se portar com respeito. Com respeito é ao isso. local. Eu já vi lugares que aqui a cultura é cobrir os burca. ombros ou usar um lenço e tal. E aí eu vi, sei lá, turistas, mulheres, um shortinho comparável a biquíni brasileiro, mini blusa, um biquíni. Assim, eu queria que não houvesse esse problema das pessoas terem que controlar isso. Cada um se veste com... Na França lá andam mais pelado que a gente, não é isso? Os parques europeus... Cansei de ver topless nos parques europeus, assim, como se fosse no Ibirapuera, no Parque da Aclimação. E pra eles é uma coisa normal. Só que eu digo que viajar é muito bom em vários sentidos, e uma das coisas é você abrir a sua cabeça e aprender a respeitar a cultura do local. Então, a partir do momento que você está em outro território, aprenda sobre o lugar e respeite, entenda que eles não são mais legais. Não, são só diferentes. Bonitos, eles são diferentes. Ou errados, etc. Eles são diferentes. Então, a partir do momento que você está lá, respeita aquilo e tenta entender o porquê eles são daquele jeito. Você não está certo porque você faz... Não tente mudar o lugar, né? Exatamente. Mas assim, o risco, você acredita que para a mulher ela fica mais exposta Eu acho e o que risco sim. é maior? Eu acho que naturalmente sim, mas o planejamento e alguns cuidados de se programar e procurar, buscar informações e saber onde ir, vai reduzir. E se puder não viajar sozinha, também 2, 3 mulheres... Isso também dá um pouco mais de segurança. Infelizmente. E um spray de pimenta? Não, spray de pimenta, algumas manobras de defesa pessoal, né? Tipo tá assim, bem, dedo né? no olho, né? Dedo no olho. Aninha, você tá muito quieta. Tô quieta. Ela tava prestando Não atenção vou entrar aqui. nesse assunto que eu vou ficar chateada. Não, mas é que mulheres. é que na verdade, assim, eu tô falando demais. Tem que o assunto me encanta. motivá-lo, as mulheres a viajar, você tem que viajar e isso está cada vez mais aberto. Mas eu acho
acho que é tomar cuidado. Como tomar cuidado na rua, diariamente? A gente tem visto coisas absurdas no Brasil, aqui no São Brasil, Paulo, né? acontecendo. É que eu também já tinha ficado um pouco triste porque eu lembrei do Parque Olímpico, que inclusive eu fui com o Daniel, né? A gente foi junto na Olimpíada e tal, e aí saber hoje que ele tá lá abandonado e o como a gente mais uma vez, não estimulou o nosso turismo, né? A arena do handball que ia virar, iam fazer escolas. Fez nada. Não vai virar nada. É o custo Brasil. Ô, Luaninha, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que eu sei que você já viajou o mundo, já passou por vários lugares, é uma pessoa internacional aí, Opa! digamos assim. Meu mapa tem tão poucas bolinhas pintadas. Você acha, Lu, que essas viagens que você fez agora falando pro ouvinte, mudou a sua percepção de mundo? Você aprendeu? É bom viajar, sair daqui? Muito, deste muito. cantinho? Muito, né? Você entender que isso aqui é só uma parcela mínima. Assim, você olha até os seus problemas do seu dia a dia, o que você considera certo. Isso que o Daniel falou agora é muito, muito interessante, né? O que você faz é certo? Imagina. Então como a gente tem preconceito com outros povos, outras culturas, outras religiões, que a gente está enfrentando esse problema agora aqui dentro do Brasil, muito triste de ver, né? Então é muito interessante. E eu tenho essa preocupação, sim, quando eu viajo infinitamente menos que o Daniel. Eu viajo do Ipiranga a Vila Madalena. E olha mesmo lá. assim tem diferença. E tem algumas dificuldades. Mas com certeza ampliou o meu olhar para linguagem. Nossa, adoro conhecer a música, a comida, o que eles falam, o que eles pensam. E agora, cada vez mais olhando para como eles tratam a mulher, né? É muito... Uau! Tá bom. Então, cuidado. Daniel, você, para o ouvinte Conectados, ouvinte Tribo Urbana, ele está te ouvindo nesse exato momento e falou assim: cansei da minha vida. Quero viajar, fazer um mochilão e conhecer não sei quantos países, porém, não tenho dinheiro. Dá pra fazer? É, uma ótima pergunta, hein? Dá sim, dá. Não ter ou ter pouco, enfim. Eu costumo dizer que as pessoas têm que buscar os sonhos e eles são sempre possíveis. E não é só sair comprando passagem, tem projetos aí que eu vejo, gente que viajou o mundo de carona, com zero. Vai só trabalhando nos lugares. Então... Eu acho que depende muito do que a pessoa quer, de quanto tempo ela quer viajar e o que ela quer conhecer. Aí existe a possibilidade de você trabalhar fora, às vezes você tem que também não se submeter, eu não gosto dessa palavra, mas topar um trabalho mais simples, digamos assim, e tal, para conhecer culturas. Pode ser, bom termo que você usou. E buscar maneiras de fazer. Então, por exemplo, eu guardei um tempo, dinheiro para fazer a primeira volta ao mundo. Durante tempo, era uma viagem que ia durar 2-3 meses. E aí eu criei um projeto, desenvolvi, fui atrás, tomei 200 nãos para cada sim e consegui fazer essa viagem de 3 meses virar uma viagem de 7, com um projeto de 10 e que começou a render um monte de outras coisas. Depois virou um programa de TV, virou uma segunda volta ao mundo, enfim. Você criou uma oportunidade na dificuldade. Perdi muitas oportunidades também nesse momento, e aí você não pode baixar a cabeça e ficar de olho, antenado em tudo para aproveitar esses momentos. Você sabe que você estava falando sobre um trabalho mais simples, né? Então, normalmente, o pessoal vai trabalhar em bar, né? Vai trabalhar como garçonete. Eu passaria fome, gente, porque eu derrubo a bandeja. Eu derrubo a bandeja, eu não consigo coordenar a história. Eu acho que eu também faria a mesma coisa. Eu sou mais de lavar a louça. A louça eu acho que de repente seria mais a minha cara. Mas, por exemplo, no seu blog, você tem um blog, é isso? Sim. Como é? www.mochileirodasmaravilhas.com.br. Tá bom, já sabia, você dá dicas. Luan, posso fazer uma pergunta? Eu quero saber como o Daniel ganha vida. Você não só viaja, fala pra nós como é que você faz o seu dia a dia. Corre, né? O seu corre. Atualmente, assim, eu vivo de projetos, então eu vendi vídeos, fiz websérie, depois fiz programa para TV, eu dou palestras sobre vários assuntos de
desde planejamento de viagem, motivação. Então Daniel, eu rola um produzo preconceito, conteúdo, vai. foto, texto. Oi? Rola um preconceito com você quando você Rola. chega e fala, eu sou turismólogo. Viajante profissional. Puta, o cara fala assim, é vagabundo. Muita gente fala, ai, que vida boa. Vocês falam, pô, eu queria ter a sua vida. Ah, que vida boa. Tal. Mas Mas não buscam como Mas isso... com inveja. aconteceu. Todo mundo fala assim, não, o cara é vagabundo, Sim, mas com ninguém- inveja. Mas, ô, Daniel, você com certeza abdicou de certas coisas aí Sim. nesse passar do tempo, né? Muitas coisas. E aí o tempo com pessoas queridas, morei fora há muito tempo. Assim, vocês estão falando das dificuldades. Quando eu trabalhei de camareiro na Nova Zelândia, num hotel, então eu até brinco com as pessoas. Eu limpava o quarto dos japoneses, que não precisava nem limpar, você entrava e arrumava o travesseiro dele, o quarto estava impecável, limpo, mas eu limpava o quarto dos indianos, que tinha... Assim, não quero julgar, pelo amor de Não, Deus, são mas pessoas assim, diferentes, tinha né? fruta, casca de fruta embaixo da cama, tudo embolado, o banheiro completamente sujo, muito sujo, e assim, você topa aquilo, você vai atrás. Gostaria de fazer uma pergunta aqui que vai mexer com todos nesta mesa, nessas duas mesas aqui, né? O brasileiro é um povo limpinho, né, Daniel? A gente toma... Não é? A gente pode um falar banho o que por dia, às vezes 2 no verão, às vezes 3. Três Tem até, tanta gente né? que toma, muito europeu que toma 1 por semana. Ai, a cara, gente então- é pobre, mas a gente é limpinho. Mas você sabe que... Não, mas a gente Em relação a outras coisas, dentes, por escovar exemplo. os dentes, Escovar os dentes. sim, várias vezes por dia. Tem muito lugar que os caras, nossa, você escova o dente depois do almoço? Como assim? Não, imagina. Gente! Mas sabe o que eu queria perguntar? Se lá no seu blog você dá dicas pra quem vai viajar. Então, assim, eu sei mais ou menos onde eu devo visitar. Se eu vou pro Chile. Você me conta onde eu devo ir? Eu tenho posts sobre os lugares, muitos posts que tem que entrar no ar ainda, mas muita gente me faz perguntas, manda pergunta por e-mail ou pelas redes sociais. Tem muita gente que manda, e aí é legal você tocar nesse assunto, fala assim, eu sou louco pra fazer isso, pra viajar, o que eu devo fazer? Então é uma pergunta muito abrangente, e aí eu falo assim, normalmente, deixa eu te fazer algumas perguntas antes, do que você gosta, quantos anos você tem, você pretende viajar sozinho, você já tem dinheiro Isso é uma guardado, consultoria. em que época do ano você vai, você já tem equipamento, mochila e tal, porque... É muito... Pra onde você vai? Eu posso falar o meu gosto, mas às vezes a pessoa não tem nada a ver comigo. Mas isso que então você eu está gosto de falando perguntar muito. é uma consultoria, é um outro serviço que você oferece? Sim. Coaching de viagem. Sim. Até eu tenho um amigo Não uma ri vez... não, Fê. Eu sei que... Não, eu sei, mas é uma nova tendência, porque pô, ele tem essa capacidade, ele tem essa informação, esse know-how. E tem muitas coisas específicas. A gente falou do adaptador de tomadas. Eu tenho um amigo que ia fazer uma viagem há um tempo, o Thiagão, um abraço pra ele, inclusive. Ele falou, cara, eu tô procurando uma mochila boa pra viajar e eu não sei onde procurar, qual mochila escolher. tipo de mochila, Eu fui com ele numa loja. Ele é um cara gigante, tem 2 metros de altura. Falou, mochila é igual roupa, você tem que vestir, colocar, experimentar. Porque às vezes o cara te vende uma mochila feminina para um homem ou vice-versa. Calçado é a mesma coisa, você tem que colocar e sentir. Porque Calçado tem que você ser vai fazer. confortável, né? Eu fiz um trekking de 70 quilômetros em 5 dias. Se meu calçado fosse ruim, me formasse bolha, a viagem acabava no segundo dia. Verdade, então assim, tem tantos detalhes legais para você pensar e eu falo, o planejamento já é parte da viagem, que é gostoso você começar ela muito antes, entendeu? Porque às vezes um problema desse vai te causar um incômodo no futuro e vai acabar com a sua viagem. Esse cara deve ser sagitariano com virgem, com a lua em virgem, né? Porque gosta da viagem, mas ao mesmo tempo dos detalhes. Porque Sagitário fala, não, eu vou pegar... Não, mas deve ter aí o forte aí no mapa. Não, porque é aquele esquema, Sagitário pega a mala, a mochila e fala, fui, né? Não pensa nos detalhes, né? Eu acho que eu era mais assim. A partir do momento que isso se tornou minha profissão, aí mudou e aí o você tem que conceito. tomar cuidados, porque os erros têm que ser os mínimos. mínimos. Então eu não posso chegar pro dono do site, pro chefe e falar assim, olha, eu Deu não consegui. ruim, deu ruim. Acabou a bateria da câmera e eu não consegui fotografar. Deu ruim. O cara falar, então fica aí, pra sempre. Não volta, não vou dar passagem de volta. Entendeu? Por isso que é trabalho, né? Exato. Por isso que é profissional, né? Legal.
E muda totalmente o conceito, né? Daniel, 11h33, caminhamos para o final. O Rocha quer saber qual a próxima viagem, se tem algum projeto, queria encerrar né? essas perguntas. A gente falou de comida, eu tô atualmente com um projeto com amigos, que é o Viajando na Cozinha. Eu queria falar disso. O Mauro, meu amigo, Mauro Galera, abraço pra ele. Ele cozinha pratos maravilhosos. E de acordo com o lugar, eu conto sobre as minhas viagens e dou dicas. Então, sei lá, a gente fez aí, entrou no ar, deve estar agora na online, o arroz marroquino. E aí eu falo do Marrocos, lugares legais e tal. Então, Viajando na Cozinha, o pessoal pode dar uma busca aí, com a direção do Thiago Trigo, um cara muito bom de audiovisual, tá decolando na carreira aí, dirigindo nosso programa. Então, assim, esse é o projeto atual que eu tenho feito, que eu tô mais em casa, tô viajando um pouco menos, tô com um filho pequeno, 2 anos, tô numa pegada diferente. Não, tem que curtir. Onde ele nasceu? Não, nasceu em São Paulo. Eu viajei, voltei. Ele foi feito em outro lugar? Não, foi feito aqui também. Aliás, beijo pra Ana, beijo pro Davi. Que legal. Meus amores. Espero que ela esteja escutando. Ele deve estar na escolinha, então não vai escutar agora. Uma idade deliciosa, tem que curtir mesmo, não tem que curtir muito. Daniel, e assim, viagens eu tenho várias. Eu quero fazer eu tenho um plano de fazer um tour de caminhão pela África. Que isso, cara? Tô esperando alguém querer o conteúdo desse... Tá. Pensei que você ia falar, esperando alguém ir comigo. Eu ia falar, eu não vou. E tem um convite pra fazer... Caminhão na África. Pra voltar pra Oman e fazer um pouco de Oriente Médio. Fazer Emirados Árabes, fazer Bahrein e tal. De um amigo que mora... Daquele amigo que mora lá, ele quer que eu vá pra lá, então... Toda vez que me fala de Oman, eu lembro daquela série Homenland, né? Que se passa ali no Oriente Médio. Lindo. É maravilhoso, as lindo, imagens são fantástico, fantásticas. e as pessoas incríveis. Mas aí eu lembro da outra parte, né? Mas tudo bem, detalhes. O Brasilzão é show demais, né? O Brasil é tem fantástico, praias tem coisa maravilhosa, montanha. É isso. Então, às vezes a gente fala mal da estrutura e tal, mas não dá pra negar que aqui é fantástico. Só não neva. Gostaria Olha, que tá começando no sul de vez em quando. Não, Daniel, você, por favor, suas redes sociais, só pra marcar de novo, fala seu Facebook, no YouTube como te encontrar. mochileirodasmaravilhas.com.br. Pelo site você consegue encontrar Instagram, Twitter. O Twitter é um pouco diferente. Não ia caber o Mochileiro das Maravilhas quando eu fiz. Ficou Dan Mochileiro. Tudo bem. Que é de Daniel, né? Dan Mochileiro, o Mochileiro Maravilhas no Facebook e Mochileiro das Maravilhas no Instagram. Legal, Daniel. Eu agradeço muito, nós todos agradecemos muito. Não acredito que terminou, tem tanto assunto ainda, gente, tem tanta pergunta. E você, passando por algum país novo, passa aqui pra contar pra nós o que você comeu de bom, o que você fez lá. Volto assim que vocês me convidarem. Obrigado pelo convite. As portas estão abertas, chega rádio quando vier. Porque a gente vai contando as histórias e eu fico pensando, as pessoas imaginando os lugares. O rádio é incrível por isso. Então, volto sempre com vocês. Daniel Thompson, senhoras e senhores. Beijo. Valeu, Daniel. Tchau. Ai, Fernanda Palhares. Muito bom esse programa, hein? O que acontece nesse programa? Muito bom esse programa, uma loucura, né? Para quantos países a senhora foi hoje? Perdi a conta. Perdi a conta. O negócio hoje foi babado, né? Você que tá chegando agora aqui na rádio, a gente entrevistou aqui, está aqui nos Ele estúdios continua aqui com a gente. Daniel Thompson, o Mochileiro das Maravilhas. Você que perdeu, às 8 tem a reprise aqui pelo site www.radioconectados.com.br e até o mais tardar sábado tem um vídeo no nosso canal. Opa, lógico, tribuurbana.com.br lá, direitinho. É isso vamos aí. passar nossas redes sociais? Só se for agora, para começar o Voz na Lata com a Luana Curti, ela que é coaching vocal e fonoaudióloga. Nossa, o que mais, Lu? O que mais? Atriz, locutora, e a gente tava precisada dela aqui hoje, né, Leandro Gaia? O negócio hoje enroscou, tinha algumas palavras que não saíam, né, Leandro Gaia? Fernanda, www.radioconectados.com.br, lá tem a barrinha do chat, é super simples de falar aqui conosco, Tribo Urbana. No Facebook, facebook.com/radioconectados, também tem um Messenger, eu queria mandar uma mensagem aqui, um abraço, Fê, para o Guilherme Fonseca. Opa. Ele que é o baixista
baixista da Blusa Party. Opa, Está aí no nosso sim. escuta aqui. Esse menino é bom, viu? Opa! Esse ligado. menino É isso aí, bom. por favor, comece a fazer o seu merchan do Blues à parte. É isso Bandaço. aí. O menino arrebenta, o Diego Nascimento também canta, é guitarrista. Só eu que sou mais ou menos meia cué, mas tamo lá. Mentira. Então, grande Manda abração pra pro caramba. Guilherme Fonseca, ele que tá aqui na escuta toda semana. Fernando, o WhatsApp, qual é? É 5511, né? 55 porque nós estamos no Brasil, né? E como nós estamos falando pro mundo, né? Que a rádio, você sabia que a Conectados é a maior web rádio do mundo, né? Nós estamos em todos os países, é isso aí. Então é 5511 98767 9549, Leandro. É só mandar coraçãozinho, mandar oi. Né? Em qualquer língua que você mandar, a gente traduz. Voz na lata. Traduz, voz na lata. Aí tem a ver, os sotaques, não é? Que a gente vai falar hoje. Vamos falar de sotaque? Sabia, já. Menino, eu recebo muita gente, principalmente na área de dublagem, de locução. Muita gente vindo pra São Paulo pra trabalhar e querendo falar, Luana, eu não posso ter sotaque. Então eu falei, Dói uma isso, ótima hein? oportunidade como Mochileiro das Maravilhas aqui pra falar de sotaque. Ô, Lu, mas a gente de São Paulo tem sotaque também, não tem? Temos também, Lê, que ótima pergunta. É Tem. óbvio que a gente tem sotaque. Sotaque, né? Parça. Inclusive regionais, né? De bairro pra bairro muda o sotaque, né? Exato, que daí a gente chamaria de regionalismo. Isso é um errinho aí que a gente comete, que seria legal já a gente sanar essa dúvida. Sotaque é quando você está num país que não é o seu e você carrega aí trejeitos do seu país falando a língua deles. É outro país. Regionalismo é isso que a gente faz aqui no Brasil. Eu vou pro Nordeste, quase nem entendo o que eles falam. Eu chamo garota de guria lá no Sul. Então isso são regionalismos, tá? Então isso não é sotaque, Então, isso é regionalismo. sotaque é quando é de fora, outro país? É. Sério? E quando tem essas palavras que a gente, por exemplo, guria é uma palavra que ela é em português, Sim. mas ela não é um sotaque, ela é um regionalismo. Regionalismo. É um regionalismo. Sabia disso, Fê Palhares? É óbvio que não, né, Leandro Gaia? É óbvio que eu não sabia de nada. Na verdade, eu nunca sei de nada. Eu descubro tudo aqui. Que ótimo. Eu descubro tudo aqui. Então, assim, é muito comum, né? As pessoas falarem, olha, eu vim pra São Paulo, então, na verdade, assim, eu acho que a melhor frase que elas poderiam dizer é, eu preciso amenizar esse meu regionalismo pra eu entrar no mercado de trabalho em São Paulo. Não é que você vai perder sotaque e muito menos achar que em São Paulo não tem sotaque. Mas- Temos muito sotaque. Mas, Lu, uma coisa que a gente que vem fazendo, estudando comunicação, a gente aprende muito que existe a neutralidade, né? Na verdade, não é perder o sotaque, mas sim adquirir uma neutralidade vocal. Né? Isso. É esse o termo? Isso, uma neutralidade de comunicação. Então é importante que as duas pessoas na comunicação, quem fala e quem ouve, estejam no mesmo código. A gente tem que falar o mesmo código. Se nós dois já sabemos o que é guria, eu posso falar guria, você sabe que é garota e tá tudo certo, né? Mas o código garota é para todo o Brasil, né? Todos nós sabemos o que é menina. Então, na comunicação, seria mais interessante que eu usasse essa palavra, por exemplo, porque ela é um código que eu falo menina, você entende o que é menina e tá tudo certo. Macaxeira. Macaxeira. O que é macaxeira? Pois é. Eu sei. É Eu também mandioca? sei. É mandioca? É, eu também sei. Eu também sei. Então, a Fê falou certinho. Mexerica é Tangerina. tangerina. Tangerina e mexerica é a mesma coisa? E É, não é? pocã? Não, Eu também. sei. Também. É, então, acho eu que já é. não sabia. Acho que É, Olha, também. eu já me metendo aqui. É isso mesmo. Eu já não sabia. Então a Fê falou certinho. A gente pensa em amenizar só por um único motivo. Para o seu sotaque, o seu regionalismo não estar à frente da sua comunicação. Mas deveria ser só por isso. Então, assim, antigamente, fonoaudiólogas eram contratadas na Globo, por exemplo, para tirar o sotaque de todos os jornalistas. E hoje, quando você vê um jornal, quando você assiste um programa de TV, em várias emissoras, inclusive, assistindo o Dani, a gente até reconhece de onde ele é, mas o sotaque dele, ou o regionalismo dele, não fica à frente, não pode estar à frente. Então, hoje a gente já aceita, por exemplo, antes a gente falava Roraima, e lá eles falam Roraima. Então, a gente tem que falar Roraima, porque lá eles falam Roraima. Então, a gente não tá falando certo. Mas aí não segue uma ordem das palavras, o som de cada letra? Sim, se você for pela regra, você poderia pensar assim. Então, a gente deveria falar bom dia.
A gente deveria parar de falar bom dia, porque não tem um J entre o D e o I. Vou fechar o meu microfone. Fecha, Leandro Gaia. Não, foi uma bronca que eu dou nos meus pacientes. Porque é isso, a gente fala bom dia, hoje é dia, tia. Esse TJ aí, na real, não existe na nossa língua. Então, faz parte do nosso regionalismo, né? Então, a ideia é a gente amenizar. Então, por exemplo, para os dubladores que me procuram muito para amenizar sotaque e regionalismo, a gente busca até ter um personagem que não tenha sotaque. Na verdade é isso, porque é muito nossa identidade. Não é? Assim, quando... Me conta, Dani, você chegava nos lugares, as pessoas sabiam que você era brasileiro, que você é inglês? Então, tem até uma historinha que eu ia contar. Quando eu fui para Portugal, em Porto, o sotaque deles é é mais difícil de entender do que, por exemplo, em Lisboa, o português. E aí eu fui comprar uma comida, e aí a moça, a pessoa que estava atendendo, ela não entendeu, aí ela falou, o que estás a falar? Eu falei, estou falando português, eu sou brasileiro. Ora, pois... Você fala brasileiro e não português. E aí ela era meio brava também, então eu acho que ela tava... Não sei se ela não gostava de brasileiro, sei lá, mas é um pouco disso que você falou. E aí existem casos de o inglês falado na Austrália, na Nova Zelândia, na África do Sul, na Inglaterra, na Irlanda, nos Estados Unidos, no Canadá, são diferentes. Então, isso é o mesmo idioma, mas com sotaques totalmente diferentes e também com regionalismos, com certeza, com palavras e alguns termos que eles usam localmente. Inclusive tem atores brasileiros que fazem, quando vão para o exterior para fazer filme, série, personagens, eles têm que se adaptar. Vai ser um sotaque inglês. Então você tem que falar... Eu ia entrar justamente nisso. nisso. Ou você vai ser um indiano. Você vai falar... Eu ia entrar justamente nisso. How are you, my darling? Vai falar um inglês indiano ou... inglês italiano, a que é bottle típico. of the... Aí vai Gente, falar deixa a Fernanda fazer uma pergunta, pelo amor de Deus. Senão eu vou morrer aqui, né? Eu vou morrer aqui. Não, a pergunta era justamente essa. Por exemplo, eu tô aqui na rádio, eu trabalho em São Paulo. Mas aí eu viajo, eu vou pra Bahia. Fico uma semana lá na Bahia, tá? Eu vou voltar com o sotaque de lá. Muita gente me fala isso. E aí, como é que a gente faz? Você não é assim, né? Não. Eu também não sou. Então, mas Muita gente me fala isso. Tem muito a ver com a audição, você pega esse hábito muito fácil, né? E, gente, sotaque e regionalismo, a língua, a gente aprende pela repetição, então é pela escuta. Sempre que me perguntam, mas como eu faço então para ter menos sotaque, já que eu sou dublador e tem que ser neutro, porque o mesmo desenho vai passar no Nordeste e vai passar no Sul, né? No Sudeste. Então, enfim, o que eu falo? Primeira coisa, escuta o sotaque para onde você vai, para onde você quer ir, né? Porque a primeira entrada da linguagem é pela escuta. Então, um exercício que eu daria para quem busca amenizar o sotaque é ouvir, escutar, que ouvir é instintivo, escutar exige atenção, é você escutar uma pessoa de um sotaque que você considera neutro, tá? Então, William Bonner, por exemplo, é um exemplo de sotaque neutro. Todo mundo assiste e não fala assim, ele é carioca, certo? Então, o pessoal do Nordeste não coloca o sotaque dele à frente, nem eu que sou de São Paulo coloco o sotaque dele à frente. Então, Fê, você eu acho que possivelmente... ele é muito bom e um palhaço. Você possivelmente é mais auditiva, então você consegue muito fácil pegar esse trejeito desse sotaque. O que é legal, porque também quando você precisa amenizar, basta você ouvir um sotaque que é mais amenizado, que é mais neutro, e você vem pra rádio e faz aqui sem esse... Ou seja, eu não posso vir direto do aeroporto pra cá. Não pode. Ou a gente aproveita e dá risada. E é muito, muito interessante a gente entender que isso é uma cultura. E como a gente falou no programa aqui entrevistando Dani, é muito importante que a gente respeite as culturas, porque várias vezes a gente tem muitos preconceitos. Nós, paulistanos, temos preconceito com sotaque carioca. A gente acha que todo carioca é folgado, que todo carioca é arrogante. Cara, eles são trabalhadores como nós, né? A gente tem preconceito com quem fala errado. Esse termo a gente nem pode usar mais. Porque quando eu disse uma coisa e você entendeu o que eu disse, isso não é errado. Então, andando não é errado. É legal que a gente saiba escrever muito bem, certo? Então, o problema disso eu acho que quando parte pra escrita. Quando as pessoas começam a acreditar que é daquele jeito que fala que se escreve. Aí é o problema. Em algum lugar, a gente tem que ter um código. Nossa linguística. Assim, o que eu entendo, Lê, em algum lugar tem que ter um código que a gente vai falar a mesma língua. Né? Então, é importante, sim, manter a norma culta em lugares que necessitam disso. Correto. Mas, por exemplo, eu não posso
posso cobrar para um paciente meu que nós nos falando. Você não precisa escrever você, porque eu já entendo no WhatsApp que quando você escreve VC, eu já sei que é você. Isso aí, beleza, essa é a norma, como eu posso falar? Ao contrário de culta. Popular? Popular. Talvez, popular. Talvez. Então, eu acho muito legal existir uma norma culta como código, mas a gente respeitar as diferenças, as culturas, os regionalismos e tal e tal. Legal. E a gente sempre segura muito assim, ó. Ah, é porque meu R é do interior. E a gente pensa que o carioca, por exemplo, só tem um R diferente e o S diferente. E é muito mais do que isso. Então, A gente aqui de São Paulo tem um R também, às vezes dá uma puxada. Eu dou. Sim. Porta. Você sabe por quê? Você sabe por quê, Daniel? Você sabe, com certeza. Por que a gente tem regionalismos diferentes no Brasil? Não, porque eu quero que você responda. Ai, que safado! Porque a gente foi colonizado por nações diferentes, né? Então, no Rio é muito mais fácil da gente ouvir o cara de Lisboa falando, né? Então, o X é tipicamente O português. chiado é bem português, exato. Mas vocês sabem por que voz. eles desenvolveram esse sotaque? Porque eles achavam bonita a família real e aí eles tentavam imitar o jeito que eles falavam e por isso que ficou com esse que é muito mais parecido com o português de Portugal, Muito né? mais, é Total, voz, né? Eles E o falam sul, voz. influência italiana, alemã, muitas vezes, então... Eu acho o sotaque do mais. sul lindo. Eu acho lindo. Eu acho lindo. E ela é muito mais do que RS. É a musicalidade, Musicalidade. que a gente chama na fonoaudiologia de prosódia. Era aquele Cortella falando? Ele não fala, ele canta, né? Muita gente fala que a gente fala cantando, né? No Nordeste a gente tem, por exemplo, uma melodia de voz muito diferente, um pouco as vogais mais prolongadas e mais abertas. Então não é só RS. Quando você ouve um nordestino falando, as vogais são E diferentes eu da acho nossa. lindo. Eu acho lindo, gente. A diversidade é linda. Você vê um baiano falando é a coisa mais linda que tem. É. Um mineiro falando é muito legal. É isso aí. Então a dica é assim, quem tá buscando amenizar o sotaque porque mudou de cidade, porque não quer ser reconhecido primeiro como o nordestino que tá aqui em São Paulo, a dica é muita escuta, uma escuta atenta, olhar para RS, que são muito marcadores, sim, é diferente de falar porta, de falar porta, de falar porta, que aqui nós falamos mais como os italianos, a gente coloca esse R aqui na frente, porta, né, aqui em São Paulo. E olhar também para a melodia, para a prosódia, como é a modulação de fala dessa região que você gostaria de ter o sotaque. Estou querendo amenizar o meu sotaque, desse tipo que nem você falou. Posso procurar a Luana Curti? Deve Procura procurar. eu, gente. Deve. Procura aí, vai lá, www.nucleovocal.com.br. Curte a nossa página Voz na Lata. Tem Luana Curti no Face, que é fácil de achar, né? Que é Curti mesmo, igual o Facebook. Curti, Obrigado, é pai, Curti. por esse sobrenome. Piada eterna. Piada eterna. Daqui pra Curti. frente já Que só existe desde 2009. Meu nome era normal. Aí surgiu o Facebook e ferrou. Quem seria Luana sem o Facebook? Né? Curte. Obrigada, gente. Olha só, no programa Tribo Urbana a gente recebe pessoas de peso? Sim, né? Olha só quem está no nosso Daniel lado aí. Thompson. Mas Eu tô também... acima do peso mesmo. Comendo muito por aí. Mas se você quiser participar do programa Tribo Urbana, também dá. Mande seu material para programatriburbana@outlook.com ou programatriburbana@gmail.com que a gente dá aquela bizucada, né, Fê? Certeza absoluta. Certeza absoluta. Certeza mesmo? Opa, É? com certeza. Eu olho tudo. Fê, qual que é o YouTube? Ah, o YouTube não lembro. Programa Tribo Urbana. Não lembro. Programa não Tribo lembro. Urbana. Não, aí tem que ter roteiro, gente. Não é assim de surpresa, improviso. E no Face, qual é? Oi, Tribo Urbana na web. Agora eu lembrei, eu já sabia que você ia perguntar, né? Gente, como é que faz pra nos encontrar no Insta? No Insta, Programa Tribo Programa Urbana. Tribo Urbana também, né? Também. Gente, queria agradecer todo mundo que ficou conosco essas 2 horas. Falar que eu achei a trilha aqui. Um beijo, tribo. Tchau. Beijo. Você ouviu o Tribo Urbana com dicas, informações, cultura e muita música. Tribo Urbana. Tribo Urbana. Apresentação Fernanda Palhares e Leandro Gaia. Tribo Urbana.